Salve galera, vamos começar aqui essa live pedindo desculpas aí pelo nosso contratempo que a gente teve hoje à tarde. A gente acabou descobrindo depois no final das contas que não era a internet, na verdade nós tivemos um pequeno erro de compatibilidade aqui por conta de termos dois monitores e o nosso software não sabia reconhecer qual tela capturar e deu aquela bananada toda aí. Bem, então vamos fazer o seguinte, a gente já vamos aí para a nossa revisão, sem mais delongas, e aí eu já dou alguns toques pertinentes aqui para que vocês saibam o que fazer nesta prova aqui da Unifesp, tudo bem? Bom, é o seguinte, pessoal, antes de mais nada eu quero deixar bem claro aqui já para vocês que nós faremos aqui, bem, uma revisão pautada nestas duas provinhas aqui, bem, a de 2019 e 2020. Senhores, diferente um pouco do que eu estava fazendo até então nas outras provas, eu quero que vocês aí deixem um papel do lado, uma caneta. Por quê? Porque ao longo das questões eu vou mostrar para vocês o que é que está caindo, tudo bem? E vocês vão ficar abismados com a coincidência de questões que apareceram em 2019 e 2020. Talvez isso já seja uma antecipação aí para que nós já possamos saber o caráter aí da prova que iremos enfrentar. Maravilha? Então vamos lá, gente. Se vocês observarem agora, já logo de cara aqui, ó, está empregado em sentido figurado o termo sublinhado em, galera, se nós estamos falando aqui de sentido figurado, nós estamos falando de denotação versus conotação. Ou nós poderíamos colocar aqui no lugar sentido literal e sentido figurado. Bom, vocês vão perceber, tá, pessoal, que os textos aqui eu retirei exatamente para que nós agilizemos e tenhamos mais tempo aqui para observar as questões de gramática, tudo bem? Então reparem que eu vou começar aqui com a prova de 2020, aí a gente vai para a prova de 2019. Dá uma olhada aqui, pessoal, isso aqui é um texto baseado no clássico Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, em que ele fala da cordialidade do brasileiro. Então aqui, ó, detém-se na parte exterior, é exatamente isso que eu falei para vocês, tá? Detém-se a cordialidade na parte exterior, epidérmica do indivíduo, podendo mesmo servir, quando necessário, de peça de resistência. Bom, vamos lá. Então, quando eu digo que a cordialidade, bem, do homem brasileiro está na parte epidérmica do indivíduo, repara que eu estou falando que está na pele, não é? Ou seja, na superfície internamente, nós somos outra coisa. Aliás, essa questão da cordialidade, depois que você entende bem, você percebe que pode ser até o oposto de uma moralidade superior, não é? Como ele próprio diz aqui, ó, às vezes é uma espécie de resistência a de fato se mostrar quem é a pessoa. Então, galera, neste caso aqui, é evidente que o epidérmica, não é, vai ter sentido figurado alternativa A. Repare aqui nas outras alternativas, não é? O termo aqui ordinário, entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais ordinários do convívio social. Ordinário não tem nada de pejorativo, negativo, depreciativo. Ordinário aqui, pessoal, significa simplesmente comum. Né? É que a gente não usa muito com esse sentido, mas quando você usa o extraordinário, você percebe. Ordinário é comum, do dia a dia, tanto que em inglês, ordinary people, pessoas normais, tudo bem? Então aqui está em sentido literal. A C, se antes de tudo expressões legítimas de um fundo, legítima aqui, pessoal, não tem outro sentido que não seja mesmo o sentido literal de legítima, tá bom? Na D, nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista. Pessoal, neste caso aqui, noção ritualista, se você observar lá no texto, você vai perceber, tá, que também tem a ver com o sentido próprio que não remete a outra coisa, então sentido denotativo e literal, tá? E aí na E, na civilidade é qualquer coisa de coercitivo. Coercitivo é aquilo que força, que obriga, tudo bem?
está em sentido próprio, não tem outro sentido aqui, então ficamos mesmo com a alternativa A, beleza? Então o primeiro tema aqui já é conotação e denotação. Geralmente até nós utilizamos esta aula aqui como introdução de figuras de linguagem, não é? Tanto aqui na parte conotativa, não é? Nós derivamos aqui a linguagem metafórica, não é? E depois nós observamos aqui todos os outros desdobramentos dentro das figuras de linguagem. Beleza. Vamos aqui para a próxima. Olha só, pessoal. Olha a brincadeira aqui da próxima, como tem conexão com o que a gente acabou de ver. Mediante cruzamentos sucessivos, obteve um tipo de cupim que só queria comer Van Gogh. Então aqui, galera, cupim que só queria comer Van Gogh. Eu acho que vocês já conseguiram interpretar corretamente. Aliás, galera, olha essa questão. É uma questão de figura de linguagem. Maravilha? E a figura de linguagem que está aqui, que é aquela, pessoal, que na verdade me diz o seguinte, não é? Vamos pegar outro exemplo? Eu poderia colocar aqui, ó, ouço Metallica. Bem, na verdade, eu ouço as músicas do Metallica, leio Dostoiévski, leio Machado de Assis. Na verdade, eu leio as obras do Dostoiévski, as obras do Machado de Assis. Então aqui, pessoal, neste caso, eu estou substituindo o nome pela obra, não é? Então aqui, copim que só queria comer Van Gogh, na verdade são as telas, não é? A pintura do Van Gogh. Gente, que figura é essa mesmo? Dá uma olhada aqui nas alternativas. O nome dessa figura é mesmo? Metonímia. Lembrando que metonímia, pessoal, também pode ser o todo pela parte ou a parte pelo todo, que tem essa relação de similaridade com isso daqui, não é? Por exemplo, se dissermos o estádio aplaudiu o gol, na verdade não é o estádio, mas sim os torcedores, então o todo representa as partes dos torcedores, ou eu poderia fazer o oposto, né? Pegar a parte para representar o todo. Por exemplo, se dissermos não tinha teto onde se abrigar, na verdade teto está no lugar de casa, habitação, então a parte representa o todo aí. Tá? A casa de fazenda dormia ao relento, eu poderia dizer isso, na verdade são as pessoas que dormem, não é? Só que aí confunde, não é a casa de fazenda dormia ao relento, poderia ser também personificação prosopopeia. Tá? Um outro exemplo de metonímia é esse daqui. Ontem eu saí e fui rapidão tirar um xerox, não é? Na verdade, você não tirou xerox, você tirou uma fotocópia. Xerox é o nome da empresa, da firma, não é? Passa um bombril aí nessa panela porque tá muito sujo. Bombril de novo, né, pessoal? É a marca. Bombril é o quê? Palha de aço, assim como maisena. Maisena é a marca, aquilo ali é amido de milho e por aí vai, né? Gilete, lâmina de barbear, entre outras aí, tudo bem? Quando uma marca é muito preponderante, ela passa a definir todo o gênero, não é? Então, de novo, repara como tem essa noção de parte e marca representar o todo o gênero, tudo bem? Metonímia, maravilha? Vamos aqui para a próxima questão. Gente, olha aqui o tema, já marca aí, separa bonitinho. Ao se transpor o trecho para o discurso indireto, nós estamos falando de transposição do discurso direto para o discurso indireto. Então vamos lá, pessoal. Reparem que aqui, ó, na original nós temos aspas. Por quê? Porque é a representação direta da fala de alguém, o discurso de alguém, o enunciado de alguém, tudo bem? Eu poderia colocar travessão. Quando eu passo de discurso direto para o indireto, pessoal, o verbo, ele sempre recua uma casa. O que eu quero dizer com isso? Simples. Se o verbo está no presente, ele vai para o pretérito. Se ele está no futuro do presente, ele vai para o futuro do pretérito. E se está no pretérito? Tem um pretérito antes, né, pessoal? Que é o pretérito mais que perfeito, é o pretérito antes do pretérito, tudo bem? Então vamos lá, uma outra dica que eu sempre dou para vocês é a seguinte, não é? Às vezes eles colocam aqui bonitinho no enunciado, neste caso não apareceu. É legal que vocês do tipo, eu vou fazer a transposição desse discurso aqui, não é? Então eu vou representar a fala dessa outra pessoa que eu não conheço, sei lá, eu vou chamar de ele mesmo, tá? Então ele disse, ele afirmou, ele comentou, pode escolher à vontade, que, agora eu vou copiar ali, pessoal, que enquanto, beleza? Gente, vamos lá.
Enquanto existirem no mundo aqueles horríveis girassóis, lá, lá, lá. Gente, o que acontece com o verbo? Vai recuar uma casa, porque eu estou representando que a pessoa já disse. Como vai ser, pessoal, então aqui o pretérito de existirem, enquanto existirem no mundo? Ele disse que enquanto... E aí? Ah, matou, né, pessoal? Dá uma olhada nas alternativas aqui. Olha, o Unifesp foi muito camarada good guy com a gente, pessoal. Só pode ser a alternativa B de bola, não é? Vamos aí, ó. Ele disse que enquanto existissem no mundo aqueles horríveis girassóis, aquelas estrelas tumultuadas, aqueles ciprestes deformados, dizia, não poderei... Vamos lá, pessoal, como é que vai ficar o não poderei aqui? Não é? Recua uma casa, ele disse que não poderia estar no futuro do presente, vai para o futuro do pretérito. Jamais dar razão ao meu instinto. Não é o meu, eu estou representando a fala de outra pessoa. Então, jamais dar vazão ao seu instinto criador. Tudo bem? Ficamos aí com a alternativa bola. Uma questão relativamente tranquila aqui, pessoal, de transposição do discurso. Beleza, vamos aí para a próxima. Gente, de novo aqui eu estou poupando o nosso tempo, tá? Para que a gente depois elabore uma questão um pouquinho mais elaborada disso daqui, ó. Elipse. Pessoal, vamos levar esse papo aqui? Elipse nada mais é do que omissão, não é? Então isso daqui, pessoal, de novo é figuras de linguagem. Maravilha? Vocês vão perceber que é muito, muito repetitivo isso nas provas aqui. Uma outra coisa legal, tá, pessoal? Caso você sinta necessidade, eu quero dar uma olhada antes aí de fazer a Unifesp. O que eu pego? O que eu faço? Gente, pega as provas da Vunesp. Bem, elas não são tão diferentes não. Então, uma maneira legal de você estudar isso seria por outras provas da Vunesp de outras instituições aí, porque tem bastante. Então, vamos aí. Vamos lá, pessoal. Mas não é elipse aqui, ó, não é omissão, tá? De um termo qualquer, porque ele especifica. É elipse de um substantivo, tá? Olha aqui, pessoal. Para ele era repulsivo, mas para os insetos era agradável. E isso era o que importava. Então aqui, gente, dá para perceber que nós não temos nada, tá? Para ele era repulsivo, tem alguma coisa aqui anterior no texto, tudo bem? Provavelmente é toda uma oração, se você observar lá no quinto parágrafo, não é isso que importa para mim. E agora na B de bola, pessoal, até facilitei para a gente aqui, porque tem um termo omisso. Começaria pelas mais próximas. Começaria pelas telas mais próximas. As do Museu de Arte Moderna. As o que, pessoal? As telas, não é? Então, reparem como não há necessidade de repetição. Aliás, neste caso, é muito louvável que você faça a omissão de termos que já foram citados anteriormente, pois o seu texto fica bem mais enxuto, obedece às regras de coesão e é bem mais dinâmico, não é? Economia de leitura, não tenha dúvidas aí, pessoal, que menos é mais, tudo bem? Se você puder omitir o termo que já foi citado anteriormente, né? Se você ficar escrevendo muita coisa aqui do tipo comete redundância à toa, né? Aliás, redundância à toa já é uma redundância, é que nem mascar chiclete sem gosto. Tudo bem? Não faça isso no seu texto. Evite repetições desnecessárias. Portanto, a gente fica com a alternativa B de bola. Pessoal, a gente vai voltar numa outra questão aqui muito parecida e talvez até um pouquinho mais interessante do que essa em termos de elipse, que é uma figura de linguagem, e omissão. Beleza. Olha essa daqui agora, pessoal. Expressa a ideia de negação e ideia de repetição, respectivamente, os prefixos das palavras, pessoal. Quando a gente fala de prefixo com ideia de negação, de repetição, aqui nós estamos falando desta brincadeira aqui, não é? Formação de palavras. Bem? Importantíssimo, pessoal. Importantíssimo. Tanto quanto figuras de linguagem, talvez só um pouquinho menos aí. Recomendo também dar uma olhada aí, tá? E vamos lembrar aqui esse papo de prefixo. Se nós tivermos aqui uma palavra como leal, eu posso acrescentar aqui nesta palavra prefixo des e sufixo dade. Tudo bem? Então, galera, eu conservei aqui a base, que nós chamamos de radical, e depois da base, se vocês observarem aqui bem, nós acrescentamos um bloquinho antes. Esse bloquinho a gente chama de prefixo
E o bloquinho que vem depois a gente chama de sufixo. Maravilha? Então, prefixo, pessoal, é essa brincadeira que aparece antes do radical. Beleza? Então, olha só, pessoal, ele quer um prefixo que indica negação e outro prefixo que indica repetição. Vamos olhar aí, pessoal, respectivamente. Deformados. O de significa não? Sim. Forma, formar, deformar, tirar a forma. Beleza. Repulsivo. Esse re significa repetição? Não, pessoal. Reparem que aqui também tem um certo teste de léxico, de aquisição de vocabulário. Repulsa, repulsivo é uma palavra só. Isso aqui é um falso prefixo, não é um prefixo, tudo bem? Repulsa é nojo, asco, né? Eu quero distância, eu te sinto repulsa de tal coisa. B, insuspeitados. Insuspeitados, o in significa negação? Sim. Repulsivo de novo, cai fora, isso aqui é um falso prefixo, né? C, deformado, D significa negação? Sim, formar, deformado, sem forma, não é? E o recobertas aqui, pessoal, dá a ideia de repetição? Cobertas, cobrir, recobrir, cobertas, recobertas, beleza, essa daqui, pessoal, esse re dá a ideia de repetição, fazer, refazer, então é essa aqui. Olha as outras aqui, pessoal, a D, repulsivo cai fora, não é? Não pode ser, por quê? Porque isso aqui é um falso prefixo. Insuspeitados, pessoal, o in significa negação, beleza. Deformados, o D também significa negação, ele quer negação, repetição e não duas de negação, beleza? Então é isso aí, por isso ficamos com a alternativa C. Ok, vamos aí, pessoal, para a próxima. Olha agora aqui a brincadeira. Olha só. Tendo em vista a ordem inversa, gente, isso aqui é super importante, ordem direta e ordem inversa. Ordem direta é quando eu tenho bonitinho sujeito, verbo e complementos. Quando a gente bagunça tudo, isso aqui se chama ordem inversa, bem? Então, olha só, vamos continuar aqui. Tendo em vista a ordem inversa da frase, verifica-se o emprego de vírgula para separar um termo que exerce a função de sujeito em... Então, beleza, vai mexer com sintaxe, não é? Galera, é importante, é lógico que é super importante saber onde é que está o sujeito na oração, na frase, bem? E você pode ter certeza que quando nós mexemos aqui com ordem direta e ordem inversa, aliás, ordem inversa, pessoal, isso aqui também é figura de linguagem, quando nós invertemos, o nome disso aqui é hipérbato, beleza? Então aqui... Hipérbato, por exemplo, se vocês observarem Yoda, ele só fala por hipérbato, não é? Por exemplo, a força vocês devem buscar, tá? Vocês devem buscar a força. Tá? Hipérbato e ordem inversa sintaxe, hipérbato, figuras de linguagem, mesma coisa, são apenas nomes distintos aqui. Então ele quer, pessoal, a oração que eu tenho hipérbato, o sujeito, obviamente, vai estar depois do verbo, e uma vírgula separando o sujeito do verbo. Dá uma olhada aí nas alternativas, pessoal. A alternativa aqui correta vai ser... E aí? Ah, galera, deu-lhe muito trabalho aquilo. Tá aqui o sujeito, pessoal, do deu-lhe. Tá? Aquilo lhe deu muito trabalho. Bem, por favor, galera, esta vírgula aqui ela é pecaminosa. Você nunca separa sujeito do predicado, sujeito do verbo, tudo bem? Foge disso como o diabo foge da cruz. Por favor, não separa sujeito do verbo, mesmo que esteja invertido, tá bom? Como está aqui. Maravilha? Vambora. Vamos lá. Próxima aqui, gente. Eu gosto desse tipo de questão aqui, tá? Por quê? Porque mexe com o mecanismo aqui do tipo, eu acho legal pra caramba que vocês possam escrever isso aqui na redação. Pula o texto aí, ó. No contexto em que se insere, o trecho sublinhado expressa a ideia de... Na boa, galera, eu bati o olho aqui, eu respondi direto, porque eu nunca vi com outra função. Mas vamos ler aí, ó. Deus me livre das bobagens de Lamarck, como tendência ao progresso, adaptações a partir do esforço dos animais, porém minhas conclusões não diferem muito das dele, embora a forma da mudança difira inteiramente. Creio que descobri que presunção a maneira simples pela qual as espécies se adaptam a várias finalidades. Beleza, senhores, isso daqui é uma questão de conjunção, bem? Quando eu mexo com embora, ainda que, mesmo que, beleza. Mas você quer estudar de acordo, fazer uma revisão top disso daqui? Você vê, pessoal, não na parte de conjunção, você vê ó, lá na parte de oração
subordinada. Opa, substantiva não, perdão. Adverbial. Bem, lá na parte de oração subordinada adverbial é que vai estar bonito, legal, para que vocês entendam aqui o uso do embora, tá? Descansa o seu texto de tanto mais, não é? Então vamos lá. Ela não estudou muito, mas passou. Começa com embora. Como vai ficar, pessoal? Embora ela não tenha estudado muito, vírgula, passou, não é? Sempre que você coloca o embora, pessoal, depois o verbo tem que ficar no subjuntivo. Tudo bem? Embora eu faça, embora eu estude, embora eu fale espanhol, tenho vergonha, tá bom? É muito legal, pessoal, você descansar o seu texto de tanto mas, porém, que é uma estrutura de oração coordenada adversativa. Coloca uma mais complexa, essa aqui, que é a nossa oração subordinada adverbial. O que, pessoal? Ela é prima da oração adversativa. Isso aqui se chama oração subordinada adverbial concessiva. A ideia de concessão. Gente, uma conjunção como pode dar ideia de conformidade, pode dar ideia de comparação, pode dar ideia de causa. Por exemplo, como não tem dinheiro, eu vou ficar no final de semana em casa. Mas eu nunca vi o embora com outra função que não seja ideia de concessão, bem? Então, como eu disse para vocês, eu bati o olho, eu vi embora, já mandei concessão aqui. Beleza, gente, agora a gente vai dar uma olhada na prova de 2019 e eu quero que vocês se liguem no que vocês acabaram de ver. Olha como a prova é parecida. Dá uma olhada aqui na charge. A terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão, o analista despreparado dos pobres. A humanidade é isso, um cão nervoso correndo em círculos, amarrado ao poste da ignorância. Somos só uma piada de mau gosto de Deus. E embaixo. Viu, Senhor? Demora, mas eles aprendem. Ele vai voltar atrás, você vai ver. Olha a primeira pergunta, pessoal. Olha aqui que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha o que ele está pedindo. Verifica se o emprego de vírgula para assinalar a supressão, eliminação de um verbo em... Gente, isso daqui é a mesma coisa que perguntar qual é a alternativa em que eu tenho elipse. Na verdade, é um tipo especial de elipse de um termo que já foi citado anteriormente, é zeugmas. Mas se você lembrou, elipse está na paz, está belezeira, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos ler o quadrinho aqui. Qual é o quadrinho ou os quadrinhos em que nós temos a vírgula realizando elipse de um termo que já foi citado? Vamos lá. Olha o primeiro quadrinho aqui, ó. A terapia é o entretenimento dos ricos. E a televisão, vírgula, o analista despreparado dos pobres. Essa vírgula aqui, pessoal, é evidente, ela está no lugar do verbo é, né? A terapia é o entretenimento dos ricos e a televisão é o analista despreparado dos pobres. Então, ok, primeiro quadrinho eu tenho vírgula fazendo elipse. Olha o segundo. A humanidade é isso. Um cão nervoso correndo em círculos, vírgula, amarrado ao poste da ignorância. E aí, pessoal? Aqui não, né? Aqui é uma vírgula, está só separando orações distintas. No de baixo, viu, vírgula, Senhor. É outro motivo, não tem nada a ver. Demora a vírgula, mas eles aprendem. É outro motivo, não tem nada a ver, pessoal. Não é elipse. E depois, Deus, ele vai voltar atrás, vírgula. Você vai ver. Tem elipse, pessoal? Não, não é? Então vamos responder aí. Nós temos elipse apenas no primeiro quadrinho. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos continuar. Essa questão 2 aqui, ela mexe com vários detalhes, tá? Tanto que eu até coloquei o quadrinho aqui do lado para a gente já fazer esse vai e volta para ficar bem legal. Assinale a alternativa em que se verifica a análise correta de um fato linguístico presente na tira. Olha, pessoal, em viu, senhor, terceiro quadrinho, o termo senhor, exerce a função sintática de sujeito do viu. E aí, pessoal, viu, senhor? Isso aqui é sujeito do viu? Nem a pau, não é? Gente, viu, Marcelo? Viu, pai? Viu, tio? Gente, este termo aqui que está isolado, aliás, ele obrigatoriamente tem que ficar isolado, ele é usado para fazer interlocução. É um termo que eu uso para me dirigir a outra pessoa, não é? O nome disso daqui, pessoal, é vocativo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? O vocativo é um termo que eu uso sempre para me dirigir, chamar alguém, fazer um chamamento, realizar este contato com outra pessoa. Pressupõe sempre alguém a quem eu me dirija. Maravilha? Cai fora então aí. B.
em um cão nervoso correndo em círculos amarrado ao poste da ignorância, a oposição entre os termos correndo e amarrado configura um pleonasmo. Sim ou não? Errado duplamente. Duplamente. Então, quando eu digo um cão correndo em círculos amarrado ao poste, ele está dizendo que existe oposição entre correndo e amarrado. Não. Ele pode estar amarrado e correndo. Não tem problema, não tem oposição, né? Se fosse correndo e parado, aí seria oposição. E aí, para piorar, ele fala que a oposição é um pleonasmo. Não, galera, pleonasmo, o que é mesmo? É a repetição, é a redundância. Vivi uma vida plena, chovi uma triste chuva, beber dessa bebida amarga. Bem, oposição, o que é isso aqui mesmo, pessoal? Oposição é a famosa antítese. Ah, tem nada a ver, cai fora. C. E a humanidade é isso, segundo quadrinho. O termo isso retoma o conteúdo de um enunciado expresso no quadrinho anterior. Vamos ver aqui, pessoal? Tá aqui, ó. A humanidade é isso. Gente, o isso está retomando alguma coisa que foi dito anteriormente? Ao contrário, ele está antecipando o que vai ser dito, não é? A humanidade é isso, 2 pontos. O quê? Um cão nervoso correndo em círculos amarrado ao poste da ignorância. Aliás, nós temos um pequeno equívoco gramatical. Completamente aceitável, porque se trata de uma tirinha e levando-se em conta a proximidade com o leitor, um tom mais flexível para criar intimidade, não é? Em termos gramaticais, pessoal, o correto deveria ser a humanidade é isto e não isso. Tudo bem, pessoal? Quando você retoma um parágrafo, um período, uma oração que foi já explicitada, aí beleza. Aí você coloca, né, ficamos sabendo isso por meio, o isso retomou. Agora, quando você antecipa o que vai ser dito, isto. Só sei isto. 2 pontos. Estou cansado de tanto dar aulas. Maravilha? Então é isso aí. Tá? Então cai fora é o oposto aqui. D de dado. Ele vai voltar atrás. Você vai ver, terceiro quadrinho, a expressão voltar atrás constitui uma redundância. E aí, pessoal? É redundante aqui, voltar atrás? Vamos ver aí. Ele vai voltar atrás, você vai ver, terceiro quadrinho, a expressão voltar atrás pode ser substituída por se arrepender. E aí? Perfeito? Sim, né, pessoal? Perfeito! Voltar atrás aqui tem sentido figurado de arrepender. Se você observar D e a E, elas se excluem. Não é? Ou é a D ou é a E, neste caso. Então você pode usar voltar atrás, pessoal, pois não tem problema, significa outra coisa aqui. A linguagem ela é figurada. Beleza. Essa eu considero a questão mais complexa, pessoal. Eu achei a Unifesp 2019 um pouco mais puxada. Bem? Por quê? Porque ela envolve várias coisas aqui. Vamos aí, ó. No trecho, dos doidos devemos ter piedade, porque eles não gozam dos benefícios com que nós, os sãos, fomos aquinhoados, segundo parágrafo, em respeito à norma padrão. Estaria correto o uso da preposição a em lugar de com, que está aqui no original, não é? Com que nós. Tá? Se a expressão sublinhada fomos aquinhoados fosse substituída por, essa é a mais complexa, pessoal. Porque ela envolve 2 conversinhas aqui. Tá? Aliás, 3 até eu poderia dizer. Isso aqui tem a ver com regência. Isso aqui também tem a ver com pronome relativo. E isso aqui também tem a ver, eu poderia até dizer oração adjetiva. Oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Vamos pegar a parte que nos importa aqui, que é essa daqui, ó. Dos benefícios com que nós fomos aquinhoados, tá? Por que ele colocou aqui, ó, com que nós fomos aquinhoados? Por conta disso daqui, pessoal. Quem é aquinhoado com algo, beleza? Este que, ele é um pronome relativo. Todo pronome relativo pode ser trocado por o qual, os quais, a qual ou as quais, tá? Então aqui eu poderia colocar dos benefícios com os quais fomos aquinhoados, tá? Eu vou colocar agora todas as alternativas aqui, ó. Beleza? Repara aí, pessoal. Coloquei A, B, C, D, E. Vamos observar aqui. Então, ele quer que nós troquemos o com pela preposição a. Eu vou ter que ler, pessoal, justamente o que vem depois, tá? Então, vamos lá. E esta brincadeira aqui continua, bem? Em todas as alternativas aqui. Dos benefícios fazemos jus. Pessoal, quem faz jus a algo. Então, dos benefícios a que fazemos jus, ou você poderia colocar também aos
quais fazemos jus. Essa é a alternativa correta, pessoal. E eu vou provar para vocês com as outras aqui. Vamos pegar agora de baixo aqui, ó. Dos benefícios recebemos. Pergunta aí para o verbo, pessoal. Quem recebe, recebe algo. Então, dos benefícios que recebemos ou os quais recebemos. Tanto faz. Vamos pegar de baixo. Somos merecedores dos benefícios, somos merecedores. Quem é merecedor de algo, de alguém, não é? Então, dos benefícios de que somos merecedores ou dos quais somos merecedores. Maravilha? Vamos para a penúltima aqui, ó. Dos benefícios estamos satisfeitos. Quem está satisfeito? Está satisfeito com algo, com alguém. É igual a primeira, né, pessoal? Com a original aqui. Então, dos benefícios com que estamos satisfeitos ou com os quais estamos satisfeitos, beleza? E a última aqui, dos benefícios nos orgulhamos. Como é que fica, pessoal? Dos benefícios, quem se orgulha de algo, de alguma coisa. Então, dos benefícios de que, aliás, já tem uma igual, né? Dos somos merecedores. De que nos orgulhamos ou dos quais nos orgulhamos. Então, pessoal, notem aí que, neste caso, apenas a alternativa A entra o Azinho aqui, ó. Não é? Na B não entra nada, porque recebemos, não pede nem preposição. Na C aqui, ó, somos merecedores entre o D, quem é merecedor de algo. Na de baixo, quem está satisfeito com alguma coisa. E na última aqui, quem se orgulha de. Bem, a única correta, então, aqui, pessoal, é a alternativa A. Maravilha? Senhores, questão de altíssimo nível, seja qual for o vestibular. Tranquilamente aí, pessoal, é a mais elaborada da nossa revisão. Tudo bem? Continuemos aqui, ó. Essa de novo, pessoal. Olha como eles batem na tecla. Dá uma olhada nas alternativas, pessoal. Literal, figurado. O que é isso aqui de novo, pessoal? De novo eu tenho conotação, sentido figurado, versus denotação, sentido literal. Os termos que estão destacados, pessoal, tem sentido literal ou figurado. Olha o primeiro caso aqui, ó. Loucura e idade juntas lhe lavraram o corpo. Lavrar é a atitude do lavrador, não é? Do agricultor. É o fazer o que? Sulcos, não é? No solo. Então, pessoal, a loucura e a idade maltrataram o corpo. É evidente que lavraram. Aqui, né, pessoal? Tem sentido figurado. Ninguém tinha ânimo de visitá-la. Ânimo tem sentido de ânimo, né, pessoal? Literal, então, figurado, literal. Dá uma olhada nas alternativas, pessoal. Matou, né? E a última aqui, ó. A ideia de um equilíbrio por compensação que afogava o remorso. Gente, afogar em sentido literal, você só pode usar aqui quando envolve a água, falta de ar, não é? Afogava o remorso tem sentido o quê, pessoal? De apagar, de diminuir. Então, de novo, figurado a alternativa B de bola. Tranquilo, hein, pessoal? Tranquilo, beleza? Vocês estão vendo como repete? Que beleza, né? Olha a próxima aqui, gente. Derivação regressiva. Se é derivação, de novo, galera, olha o que apareceu aqui, ó. Formação de palavras. O que eu acho muito legal é que eles explicam pra gente o que é derivação regressiva, ou seja, você não precisa decorar, que coisa linda, né? Como é muito mais racional. Ele quer a alternativa, pessoal, em que o termo destacado tem derivação regressiva, tá? Derivação regressiva, a palavrinha fica menor, bem? A redução se faz o que? Eliminação. Por exemplo, aqui, ó, se tivermos, por exemplo, a lutar, de lutar, eu crio luta. Isso aqui é uma derivação regressiva? Sim, ficou menor, bem? Ou então, se tivermos aqui, ó, criticar, de criticar, eu crio crítica. Galera, ficou menorzinha aqui a palavra? Sim, então, de novo, o que eu tenho? Eu tenho derivação regressiva. Qual é a alternativa em que eu tenho derivação regressiva? Dá uma olhada aí, pessoal. A alternativa C. Os 3 garotos desceram manhã cedo para o banho e a pega de passarinho. Pessoal, é evidente que pega vem de pegar e daqui a gente vai para pega, beleza? Se você pensou em culpa aqui, né? De culpar eu crio culpa. Gente, dá para saber qual veio primeiro? Aqui, agora, no caso de pega, eu tenho certeza que pegar veio antes, porque isso aqui provavelmente é novidade para você.
Eu acho muito interessante a sabedoria popular na sua capacidade de criar palavras. Por exemplo, se você assistir a, sei lá, um programa aí jornalístico às 6 da tarde que escorre sangue policial, e aí do tipo o repórter tá num bairro humilde e pergunta pro cidadão o que aconteceu, ele vai falar, não, a primeira coisa que aconteceu foi que a polícia chegou aqui, né, com a sirene ligada e deu um apavoro geral. Deu um apavoro geral, de novo, é uma derivação regressiva de apavorar, tá bom? Muito parecido com pega. Maravilha, pessoal? Então tá aqui de novo formação de palavras, fica a dica. Vamos aí. Próxima aqui, gente, esta envolve mais de uma coisa também. Os termos sublinhados constituem, vamos aí, se a gente se cansa do mesmo lugar, do mesmo ser, por que não se cansar? O primeiro C aqui, galera, o que é isso? E aí? Se a gente fizer toda a tarefa, vamos nos dar bem. Galera, isso aqui é evidentemente uma conjunção, com ideia de condição. Vamos lembrar, pessoal, onde que eu falei que você deve estudar conjunção? Oração subordinada adverbial. Beleza? Isso aqui é uma conjunção condicional. Vamos ver o próximo aqui, ó. Se a gente se cansa, este C não tem nada a ver, né, pessoal? Se a gente se cansa, isso aqui significa cansa a si mesma, não é? Então aqui eu tenho um pronome reflexivo, beleza? Então, conjunção e pronome. Dá uma olhada nas alternativas aqui, pessoal. Você tem que ir na malandragem, hein? Você não vai ficar sabendo tudo. A gente já mete bala aqui na B de bola, não é? E já manda na boleia aqui, ó, do mesmo ser. Por que não se cansar, não é? Por que a gente não se cansa de ser a mesma pessoa também, se eu me canso do mesmo lugar? Entenderam? Então é outro pronome reflexivo. Só atentem para um pequeno detalhe, pessoal. Eu tenho o pronome recíproco, reflexivo recíproco. Por exemplo, os amantes se beijavam ardentemente. Um beijava o outro e vice-versa, não é? Ou então, os políticos se insultavam no plenário. Um insultava o outro e vice-versa, tá bom? Então não é reflexivo. O reflexivo é quando uma ação volta ao próprio sujeito. Ele se cortou com a folha do livro ao virá-la. Bem? O Marcelo se olha demais no espelho. Tudo bem? Então aí de novo reflexivo. Maravilha. Vamos lá. Galera, é o seguinte, aqui eu vou ter algo muito parecido com as ideias anteriores, tá? Embora não mexa tão evidentemente com conjunção, mas mexe com a ideia de conjunção. Dá uma olhada aqui, pessoal, pode pular o texto. Em relação à frase anterior, a frase sublinhada constitui uma... Olha as alternativas aí, pessoal. Beleza? Vamos ver aqui esse textinho do Gilberto Freire, extraído do livro Casa Grande Senzala, que é um dos livros mais deliciosos, mais interessantes de serem lidos, embora eu não concorde com o ponto de vista. No entanto, não é porque eu não concordo com o ponto de vista do Gilberto Freire que eu não deixe, que eu vou deixar de gostar, porque a cultura, a erudição é gigantesca e o tanto de informação é muito rico. Beleza, olha lá. Os ladrões, naqueles tempos piedosos, raramente ousavam entrar nas capelas e roubar os santos. É verdade que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito, mas sob pretexto ponderável para a época de que negro não devia ter luxo. Beleza. Gente, esta oração grifada em relação ao anterior, que ideia estabelece? Vamos lá, vamos lá. Antes da parte grifada, pessoal, ele está fazendo uma afirmação, né? Que nesta época aí, os ladrões não roubavam capelas e igrejas, tá? Havia um temor, havia um respeito, beleza? Se vocês observarem, ele vai falar o oposto na sequência. É verdade que algum ladrão, alguém, sei lá quem, não é? Incógnito, que um roubou o esplendor e outras joias de São Benedito. Então aqui, pessoal, nós temos uma negação do que foi dito anteriormente, mas sob o pretexto ponderável para a época de que negro não devia ter luxo. Vocês entenderam isso aqui, pessoal? São Benedito, ele é um santo negro, tudo bem? Então, neste caso, não tem tanto problema roubar um santo negro, porque negro não devia ter luxo. Isso aqui é irreverente, pessoal. Bem, ele está sendo irônico neste caso aqui. Maravilha? Então, senhores, levando-se em conta o trecho destacado em relação ao que foi dito anteriormente, qualquer ideia? Será que você ficou entre duas aí? Se você colocou a B de bola, eu lamento dizer que você errou, porque você deve ter lido retificação, está escrito ratificação. Se fosse retificação, beleza, tudo bem? Mas está escrito
Ratificação. A alternativa correta é a alternativa E. Ele faz uma ressalva. Ressalva é uma exceção, né? Do tipo, ninguém roubava a igreja, mas aconteceu uma vez de um cara roubar a joia. Mas a igreja de São Benedito e negro não tem luxo, entenderam? Abre, é como abrir uma exceção. Por exemplo, olha, eu aceito todos os seus termos, mas com uma ressalva. Percebem? Ninguém rouba a igreja, mas eu tenho uma exceção, uma ressalva. Gente, ratificação e retificar e ratificar significam coisas bem diferentes. Retificar é corrigir. Por exemplo, o professor retificou a nota da minha prova e subiu meio ponto. Ratificar é aprovar. Foi ratificado novo acordo de lei entre patrão e empregado, tal lá. Palavras parecidas, discriminar, discriminar, retificar, ratificar, são palavras parônimas. Tudo bem? Guarde seu nomezinho aqui, pessoal. Parônimas. Bem? É isso aí. Bora! Olha essa daqui. Gente, eu vejo isso daqui já faz um tempo, hein? Eles costumam brincar com essa ideia de pontuação, ele tirar o ponto e colocar a conjunção adequada. Em, não é de admirar. Eram senhores, os das casas grandes, que mandavam matar os próprios filhos. Ah, de novo, gente, olha aqui. Quantas vezes eu já falei conjunção para vocês, hein? A conjunção que poderia unir as duas frases sem alteração de sentido é... Olha rapidão aí. Gente, costuma aparecer também bastante dois pontos, tá? Idêntico, mesmo formato, mesma brincadeira. Não é de admirar. Bom, explica pra mim, né? O que não é de admirar. O que não é de admirar? Gente, então vamos lá. Brinca aqui comigo, ó. Tira esse ponto. Não é de admirar. Alternativa? Pois eram senhores. Por que eram senhores os das casas grandes que mandavam matar os próprios filhos? Então aqui, gente, nós temos o que? A explicação. Maravilha? Portanto, só cabe o pois. Sossegado, pessoal? Bem de boa aqui este exercício. Vamos lá aqui para a próxima. Ó. Opa, vamos marcar aqui. Olha aí. Isso aqui está aparecendo agora pela primeira vez. Transposição de vozes verbais. Ao transpor a frase, às vezes guardavam-se joias nas capelas enfeitando os santos. Para a voz passiva analítica, o termo sublinhado assume a seguinte forma. Gente, vamos então agora fazer uma pequena brincadeira com tudo isso que está escrito aqui, ó. Tá? Ele quer que nós passemos isso para a voz passiva analítica. Isso aqui já é voz passiva, pessoal. Quando eu tenho partícula C, isso aqui é voz passiva sintética em boa parte dos casos, tá? Lembra disso daqui, ó? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vendem-se motos. Isso aqui é a voz passiva, pessoal. Passa para a voz passiva analítica. Vai ficar como, pessoal? Motos são vendidas. Ok? Beleza? O que eu quero que vocês percebam aqui, gente, nessa brincadeira, é o seguinte. Vendem-se. O verbo está no presente. Você precisa manter o presente. Então aqui, ó, tá perfeito. Se fosse vendiam-se motos, ficaria como, pessoal? Motos eram vendidas. Se fosse venderam-se motos, você diria motos foram vendidas. Agora olha aqui, gente, volta para o original. Às vezes guardavam-se, isso daqui é pretérito imperfeito. Você precisa manter o pretérito imperfeito, pessoal. Vamos treinar mais isso daqui, ó. Dão-se aulas. Passa para a voz passiva analítica. Dão-se aulas. Aulas são dadas. Doam-se filhotes. Filhotes são doados. Carpem-se terrenos. Terrenos são carpidos. Agora aqui, pessoal, do exercício. Às vezes, guardavam-se joias. Joias. E aí? Guardavam é imperfeito, então eram, por favor, eram guardadas. Alternativa D de dado. Gente, volta aqui para o original. Ó. Se fosse, às vezes, guardaram-se joias, aí beleza, joias foram guardadas. E ele coloca foram guardadas também para confundir, hein? Então atentem para isso, pessoal, na transposição de voz passiva. Mantenha o tempo verbal, não desloque. Então, muita atenção nisso aqui. Fechou? É isso aí. Olha isso aqui agora, pessoal. Essa aqui eu considero também de um nível bem elevado, tá? De médio para difícil. A forma verbal destacada deve sua flexão ao termo sublinhado em... Gente, sabe o que ele está perguntando aqui, não é?
A forma verbal destacada deve à sua flexão. Gente, quem é que manda na flexão do verbo? Sujeito. Então, vamos dar nome aos bois? Isso daqui é uma questão de sujeito, sintaxe. E vamos perguntar de outro jeito que é a mesma coisa? Ele está perguntando o seguinte, pessoal. Tá? A forma sublinhada é sujeito do verbo destacado em qual alternativa? Tudo bem? Busca aí, galera. Qual é a alternativa em que a forma sublinhada é o sujeito do verbo destacado? Olha, deu-me lá alguma coisa para guardar. Deu-me lá o que, pessoal? Alguma coisa, não é? Isso aqui é o objeto direto. Esse me é deu a mim. Aqui eu tenho uma preposição, né? A, escondida. Então aqui eu tenho o objeto indireto. Deu o quê? Gente, isso aí, se você lá no segundo parágrafo, está claro. Bem, qual é o sujeito? Então aqui não está o sujeito. Olha a B de bola, pessoal. A B agora, a brincadeira é um pouquinho mais complexa, eu vou até fazer aqui tudo certinho. Sucedeu muita dessa gente ficar sem os seus valores e acabar na miséria devido à esperteza, não me importa o resto, tá? Beleza. Estas duas orações, repara que aqui, pessoal, nós temos várias orações, né? O sucedeu é um verbo, é uma oração. Muita dessa gente ficar, aqui eu tenho outro verbo, outra oração. E acabar, aqui eu tenho outro verbo e outra oração. Tudo bem? Então aqui, galera, nós temos 3 orações. A primeira oração, sucedeu muito dessa gente ficar sim nos seus valores, sucedeu isso. Se eu consigo trocar essa oração por isso, nós estamos... E a de baixo também, não é? Sucedeu acabar na miséria devido à esperteza ou à morte súbita do depositário. Sucedeu, eu também consigo trocar por isso. Nós estamos falando então aqui, pessoal, de oração subordinada substantiva. Toda oração subordinada substantiva, pessoal, eu consigo trocá-la por isso. Outros exemplos. Ela disse que estava feliz. Ela disse isso. Gosto de que fiquem atentos. Gosto disso. Sucedeu muitas dessa gente ficar sem seus valores. Sucedeu isso, entendeu? Então aqui, ó, seria mais... Vamos trocar já, tá? Ficaria sucedeu isso e isso. Vamos deixar em banho-maria isso daqui. Vamos para a próxima. Olha a D de dado, pessoal. Desempenhou outra função importante na economia brasileira. A gente, sujeito aqui veio antes, tá? Não é outra função. Outra função importante na economia brasileira é o complemento do verbo desempenhou. Desempenhou o quê? Outra função importante, é o objeto direto. Olha a D de dado. Os grandes proprietários, nos seus zelos, cuidados exagerados de privatismo, enterraram... Qual que é o sujeito de enterraram, pessoal? Aqui não é os grandes proprietários enterraram. Ele fala que é as joias. Não, galera. As joias e o ouro, né? Isso aqui é o objeto direto. É o complemento. Tá bom? Então cai fora. E, às vezes, dinheiro dos outros, de que os senhores ilicitamente se haviam apoderado. Galera, qual é o sujeito de se haviam apoderado os outros? Não. Os senhores. Tá aqui o sujeito. Então a gente fica com a alternativa B de bola, pessoal. Vamos entender por quê? Porque, peraí, né? Eu tenho 2 orações aqui que são os sujeitos, tá? Por que não foi sucederam? Pelo seguinte detalhe, pessoal. Eu poderia escrever aqui, ó. Chegaram meu tio e meu pai. Tá certo, pessoal? Tem algum erro em termos de concordância verbal? Não. Tanto que inverte. Meu tio e meu pai chegaram. Mas, vamos lembrar desse detalhe aqui, pessoal. Quando a gente inverte, começa com o verbo, ele pode concordar com os dois núcleos do sujeito, meu pai e meu tio, ou concordar apenas com o mais próximo, e aí fica, chegou meu tio e meu pai. Olha agora aqui, pessoal, o que eu fiz aqui nessa original. Sucedeu isso e isso. Sucedeu muita dessa gente ficar sem os seus valores e sucedeu acabar na miséria devido à esperteza. Então eu posso deixar desse jeito, por isso que ficamos aqui com a alternativa B de bola. Tudo bem, pessoal? Questão bem complexa. Bem complexa. Bom, maravilha? Então, era isso que eu gostaria de mostrar para vocês, pessoal.
Eu lamento só o atraso, isso aqui era para estar pronto já há algum tempo. Se você tiver alguma dúvida aí, fica à vontade por todas as nossas redes aí, pessoal, Telegram, TikTok, Instagram, Facebook, porque nós estamos juntos aí, pessoal. A gente vai continuar nossa brincadeira depois com Unesp e também FUVEST segunda fase. Um beijo.